Olá, bem-vindos a mais uma videoaula, e essa será uma continuação sobre os filos pertencentes ao reino Animalia, por isso que é o reino Animalia 3. É muito interessante que você veja as anteriores para que você possa entender alguns dos conceitos que trataremos aqui. Nessa videoaula falaremos sobre 4 filos: o Molusca, Annelida, Artrópoda e Ectodermata. Então, o que eu espero que você compreenda ao final desta videoaula? Que você conheça cada um desses filos, as características gerais, os tipos de sistemas digestivo, respiratório de cada um desses filos e que também você entenda como eles são importantes para nós, para os humanos também, além da importância para o meio ambiente. E o que vimos no vídeo anterior a esse? Falamos sobre 2 outros filos do reino Animalia, o filo dos platelmintos, que são os vermes achatados, muito importante porque causam algumas endoparasitoses em seres humanos, como a gente viu, a teníase, a cisticercose. Então, retorne lá quantas vezes for necessário. E também vimos os nematodas, que, diferente dos platelmintos, são vermes de corpo cilíndrico que têm uma imensa importância para os seres humanos, uma vez que também causam diversas endoparasitoses, como a ascaridíase. Retorne a esse vídeo sempre que for necessário para relembrar esses conceitos. Certo. Então, agora começaremos falando sobre o filo Molusca. O molusca é um filo que vai trazer animais bem diversos. Dentre eles, nós vamos ter desde um caramujo até o polvo. Vamos conhecer melhor? Então, vamos conhecer as características gerais do molusca. O nome molusca vem do latim mollis e significa mole. Isso porque os animais que pertencem a esse filo possuem como característica principal o fato do corpo deles serem moles, podendo estar protegidos ou não por uma concha calcária. Este é o segundo maior filo em número de espécies de animais, perdendo apenas para os artrópodes, que será um dos próximos que veremos ainda nessa videoaula. Tem uma diversidade de espécies, que espécies são bem diferentes entre si. Como você pode ver na imagem, tem seres desde os mexilhões e ostros, como vemos aqui nessa primeira imagem, até seres bem complexos como uma lula, certo? Como características desses seres, nós vamos ver que eles são compostos por uma cabeça, um pé, que pode estar diferenciado tanto como tentáculos, nos casos das lulas e dos polvos, como pés longitudinais, que permitem escavação, ou como o biso presente nos bivalvos, que vamos falar mais à frente, você vai saber quem são os bivalvos, que permite a fixação. Então, eles apresentam um pé e também uma massa visceral. Nessa massa visceral, nós vamos encontrar uma estrutura chamada manto. O manto é uma dobra da epiderme desses seres que vão fazer justamente com que esses animais possam produzir as conchas de calcário. Então, aqueles que possuem a concha, é no manto que ocorre a produção desta. Não podemos esquecer que alguns animais não apresentam essas conchas, como, por exemplo, as lulas e também os polvos. Esses animais eles habitam principalmente o mar, a maioria deles vamos encontrar ali, mas também podem ser encontrados na água doce e na terra. Então, eles têm uma grande diversidade de ambientes em que eles podem estar. Com relação aos sistemas que compõem os animais pertencentes a esse filo, como sistema nervoso, nós vamos encontrar gânglios unidos por cordões nervosos. Esses gânglios eles se dividem em gânglios cerebrais, onde saem nervos para os principais órgãos dos sentidos, como olhos, tentáculos, etc. Nos seus pés, vamos encontrar gânglios pedais, que vão inervar a musculatura desse órgão, e também no saco visceral, os gânglios viscerais, que vão inervar os órgãos viscerais e também o manto. Já como sistema excretor, nós vamos encontrar nesses seres um par de metanefrídeos, onde as aberturas ciliadas vão retirar as excreções da cavidade pericárdia
e eliminando elas por meio de poros excretores que vão se abrir na cavidade do manto. Então, quem realiza essa excreção são os metanefrídeos. Com relação ao sistema reprodutor, vai ocorrer uma reprodução de forma sexuada e, em algumas espécies, desenvolvimento direto, como, por exemplo, no caracol de jardim. Em outras, vamos encontrar o desenvolvimento indireto, como acontece nas ostras. Algumas das espécies são hermafroditas, então elas são o que a gente chama de monóicas. Outras vão apresentar machos e fêmeas, então serão dioicas. Então, com relação à reprodução, é bem variada, vai depender do tipo de espécie que a gente está falando dentro do filo. Com relação ao sistema digestório, ele é completo, ou seja, ele vai ter uma boca, uma faringe, um estômago até o ânus. Então, ele tem toda a estrutura de digestão interna. Além disso, em alguns nós vamos encontrar o que a gente chama de rádula, que é uma língua raspadora que esses animais apresentam para poder se alimentar. A musculatura que se liga a essa rádula vai permitir que faça um movimento de vai e vem, raspando então o alimento e o transformando em pequenas partículas, para que ele possa ingerir. Já com relação ao sistema respiratório, também teremos variedade dependendo do tipo de molusco que estamos vendo naquele momento. A maioria tem uma respiração branquial, ou seja, as brancas do molusco elas ficam localizadas logo na cavidade do manto, logo na entrada ali do manto. Com exceção, então, dos cefalópodes, as brancas apresentam cílios em sua superfície. Pensem, para ter uma ideia como são as brancas, lembrem das brancas presentes nos peixes, ok? Aquelas estruturas. Em outros, nós vamos encontrar uma respiração pulmonar, certo? E em algumas poucas espécies, tem uma respiração exclusivamente cutânea. E esse sistema respiratório ele está diretamente acoplado ao sistema circulatório dos animais também. Com relação ao sistema circulatório, nós vamos encontrar um sistema circulatório aberto, ou seja, vai cair direto numa grande região e não está todo interligado por veias, artérias. Só quando isso acontece nós chamamos de sistema fechado. Esse sistema aberto, ele apresenta os vasos contráteis, o que a gente chamaria de um coração, que vão impulsionar esse sangue. Porém, quando estamos falando de cefalópodes, como os lulas e os polvos, o sistema circulatório ele não é aberto, ele é fechado, ele ocorre todo por dentro de canais. Então, alguns conceitos importantes que falamos aqui, vamos precisar nas próximas aulas, então, diferenciar monóico de dioico. Monóico, então, é quando o organismo ele é hermafrodita, ele apresenta tanto o sexo masculino e feminino no mesmo indivíduo, eles são por isso, então, ditos monóicos, e dioicos quando os sexos são separados, quando você tem um organismo que é masculino e um organismo que é feminino. Okay? Fecundação interna é quando para que aconteça a fecundação, é necessário que o órgão masculino seja introduzido no feminino, então ela acontece dentro do corpo da fêmea. E a fecundação externa é quando é lançado no ambiente os gametas e os espermatozoides para o encontro. Por exemplo, em algumas espécies de rãs e sapos, o macho ele aperta, contrai o abdômen da fêmea para que ela lance nas folhas os gametas, né, os óvulos, e logo depois ele joga o espermatozoide sobre esses gametas. Não há uma fecundação interna, não há um órgão sendo introduzido na fêmea. Ela acontece todo no ambiente. Então, aqui nós temos um exemplo de circulação aberta, como eu estava falando anteriormente. Na circulação aberta, então, você vai ter alguns canais que vão levar, então, o sangue para o coração. Esse sangue é bombeado e ele cai numa grande região. Tá vendo? Ele não fica só dentro dos vasos. Então, quando apresenta esse tipo de configuração, nós já sabemos que a circulação é aberta. E é comum também em alguns insetos esse tipo de circulação. Na circulação fechada, como acontece com a gente, você vai ter todo o sangue circulando dentro dos vasos sanguíneos. Então, você tem um coração que bombeia, mas todo ele está dentro do vaso, não tem essas regiões em que você
que ele fique completamente assim solto dentro dessa região, certo? Toda a circulação do sangue é dentro de vasos. Então, essa diferença de circulação aberta para circulação fechada. Com relação às classes dos moluscos, além dessas três que estão aí aparecendo nesse momento na sua tela, nós temos os aplacóforas, os monoplacóforos e também os escafópodes. Temos três classes que não estão aí representadas, certo? Deixei apenas aquelas que são mais comuns. Há também a poliplacóforos, uma outra classe também de moluscos. Mas vamos ver as três principais. A biválvia, ou pelicífoda, que é justamente aqueles que têm conchas, e são duas conchas que se fecham. Então, um exemplo clássico são os mexilhões e as ostras, que você tem que abrir as conchas. E bivalva justamente por isso, porque eles têm duas válvulas, por isso que eles são chamados de bivalvas. Outra classe super importante são os cefalópodas, que é a classe justamente das lulas, dos polvos e dos náutilos, um molusco que muitas vezes é deixado de lado e que a gente não conhece muito bem. Ele é o único da classe cefalópoda que apresenta uma concha externa. Todos os outros, aqui no caso da lula, ele vai apresentar uma concha interna e o polvo não apresenta concha. Além das lulas, também nas sépias nós vamos encontrar uma concha interna, ok? É um grupo bem diferenciado, em que seus pés vão apresentar a forma de tentáculos, aqui está a sua cabeça, e a massa visceral mais no seu interior. E por último, nós temos os gastrópodas, que significa, o seu nome significa pés próximo ao ventre, justamente porque os pés dele são bem amplos e fica aqui próximo ao ventre dele. Como exemplo, nós temos os caracóis, as lesmas do mar também são gastrópodas. Então, essas são algumas das diversidades dos moluscos. Como vocês podem perceber, são animais muito diferentes entre si. O próximo filo que vamos ver é o Annelida. E esse nome é justamente porque o seu corpo é formado por pequenos anéis. Como representantes, nós temos as minhocas, as sanguessugas e também as poliquetas. Bem, quais são as características gerais desse filo? Como eu falei, o nome Annelida vem justamente porque o corpo dele é formado por anéis, ou como chamamos, metâmeros, ou segmentos. Então, o seu corpo ele é todo segmentado, por isso eles recebem esse nome de Annelida. São animais, então, invertebrados, não têm uma coluna vertebral, eles são triblásticos, têm os três tecidos lá no início, são celomados, e isso é super importante para a sua composição, sua locomoção, eles vão utilizar esse espaço para ter o seu esqueleto estático e assim se movimentar. Tem um corpo cilíndrico, sua simetria bilateral, então se fizermos um corte aqui ao meio, lado direito será a cópia do lado esquerdo, metamerizado, como eu falei, todo segmentado, todo dividido em compartimentos. Esses compartimentos não são apenas similares por fora, internamente também eles têm essa metamerização, como se fossem vários anéisinhos formando o seu corpo. E eles habitam diversas regiões, como no solo, ambiente terrestre, como no caso das minhocas, ambientes aquáticos, como nós encontramos também nas sanguessugas. Então, como são os sistemas dos anelidas? Eles apresentam também um sistema digestório que a gente chama de completo, indo da boca até o ânus, então tem toda uma digestão completa. Um sistema circulatório fechado, então corre todo dentro de canais e com vasos contráteis, com uma espécie de coração para impulsionar esse sangue. Seu sistema excretor também funciona através dos metanefrídeos, aquelas células ciliadas, né, que vão colocar pelo poro excretor que não serve mais a esses organismos. A respiração, ela é cutânea na maioria das espécies e também em algumas nós vamos encontrar uma respiração branquial e que vai sendo passada por difusão, o oxigênio obtido. O sistema nervoso é ganglionar, então apresenta gânglios nervosos para controlar sua movimentação, seus sistemas sensoriais.
E como sistema reprodutor, nos organismos dioicos, eles vão ocorrer por processos sexuados, ou seja, naqueles que têm macho e fêmea sexuado, e nos monoicos por fecundação cruzada. E aí no exemplo eu trouxe a vocês duas minhocas, e essa região aqui da minhoca nós chamamos de clitelo. E é justamente nessa região da minhoca que nós vamos encontrar os poros genitais femininos. Mais acima, na cabeça, próxima à cabeça da minhoca, nós vamos encontrar os túbulos, né, os receptáculos seminais masculinos, onde nós vamos encontrar testículos. Então, as minhocas, elas são animais que nós chamamos de monóicos, são hermafroditas e fazem o que a gente chama de fecundação cruzada. Elas não conseguem se autofecundar. Na verdade, elas se posicionam dessa forma para o poro masculino daqui, a vesícula seminal masculina, fecundar o poro feminino, presente no clitelo de uma, enquanto a vesícula seminal masculina daqui vai fecundar o poro feminino da outra. Então, desta relação, as duas saem grávidas, as duas saem fecundadas. Então, o que acontece? Aqui é produzido os espermatozoides, então eles são produzidos nos testículos, nessa região aqui da minhoca, ok? Eles vão passar pelos túbulos seminíferos e vão receber uma secreção nutritiva das glândulas prostáticas. Esses espermatozoides, agora com os líquidos prostáticos, né, formando o que a gente vai chamar de sêmen, ele é eliminado justamente pelos poros genitais masculinos junto aos poros femininos, aqui. Só que nesse caso, cada uma das minhocas vai eliminar os espermas nos receptáculos seminais do seu parceiro. Depois dessa troca recíproca de esperma, elas se separam. Normalmente, essas cópulas acontecem no período noturno, quando elas saem para acasalar. Após a separação, então, dessas minhocas, cada minhoca passa a secretar um túbulo mucoso em torno do clitelo. Então, aqui, em torno dessa região, elas secretam uma substância. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Elas vão secretar uma substância. E alguns óvulos também vão ser eliminados nesse tubo mucoso que foi secretado, formando então um casulo protetor. Contrações então da parede do corpo delas vão fazer com que esse tubo mucoso se desloque pelo corpinho da minhoca e saia, ficando então no ambiente, para ali nascer novas minhoquinhas. O desenvolvimento desses seres é um desenvolvimento direto, certo? Não tem um estágio larval. Quais são, então, as classes que existem desse filo, né, dos anelídeos? Nós vamos encontrar, então, os oligoquetas. E óligos vêm de pouco, enquanto quetas vêm de cerdas. São, então, seres que não apresentam cerdas, elas são muito pouquinhas, a gente não consegue ver nem a olho nu, mas elas existem, ok? Temos as poliquetas, que diferente da óligo, elas têm várias cerdas e elas são bem grandes, como você pode observar aqui. São seres encontrados principalmente em região de água, né? Não são animais terrestres e por isso essas cerdas são muito úteis para auxiliá-los à locomoção. E a classe Hirudínea são aqueles que não possuem cerdas nenhumas. E o seu aparelho bucal está diferenciado como estruturas em forma de ventosas. Na região bucal vai permitir com que ela secrete uma substância anestésica e assim consiga perfurar o seu hospedeiro e ele se alimentar então do seu hospedeiro. Se você tem mais curiosidade, procure mais vídeos sobre este filo. O próximo filo são os artrópodes, que é o maior grupo de animais que nós temos. Estão inclusos neles os insetos, os crustáceos, os aracnídeos. Então, vamos conhecer as características gerais deste filo. Se você olhar aqui para a abelha, você vai encontrar nela suas patinhas e percebam que elas têm articulações, têm dobrinhas. O nome artrópode significa exatamente isso, apêndices articulados.
E por isso, esses seres, todo esse grupo você vai encontrar estruturas como essas, ok? Membros locomotores, como pés e pernas articulados. Além disso, como características desses seres, eles têm um exoesqueleto quitinoso, ou seja, o esqueleto deles, ao invés de ser interno como o nosso, ele é externo e é formado de quitina, que é um tipo de polissacarídeo, tá? Um tipo de açúcar. Essa substância ela é secretada pela epiderme desses seres e eles, para que possam crescer, eles sofrem um processo que a gente chama de muda, ou então equidise. O que acontece? O exoesqueleto, então, ele se rompe. Nesse momento que ele se rompe, a epiderme desse animal fica em contato com o ar e gerando uma substância aqui em contato com o ar, ele tende a formar o esqueleto. Então, assim que ele se rompe, essa substância ela ainda não está sólida, formando o esqueleto externo. Então, nesse curto período em que se rompeu e até solidificar o exoesqueleto dele, o animal ele consegue crescer. Então, ele sofre vários períodos de crescimento, ele não fica crescendo ao longo do tempo, são episódios de crescimento. A esse episódio nós chamamos de equidise. Ok? Esses animais eles também têm um corpo metamerizado, ou seja, formado sequências, e por isso eles são muito próximos evolutivamente dos anelídeos. Porém, em alguns desses animais, nós vamos encontrar esses metâmeros sendo unidos, eles se juntando, formando o que a gente chama de tagmas. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, estruturas que a gente chama de cefalotórax, que vamos ver ao longo de cada um desses animais, de cada uma classe e subclasse dos artrópodes. Eles também são triblásticos, então tem os 3 folhetos embrionários, germinativos e celomados. Com relação a sistemas, tem um sistema digestivo completo, então de boca ao ânus, sistema circulatório aberto, então como vimos lá, nós temos uma grande cavidade onde o sangue, no caso a hemocele, na maioria deles, vai chegar, não ocorre todo dentro de vasos. Um sistema respiratório diversificado, em alguns você vai encontrar um sistema branquial, outros traqueal, outros pulmonares e outros filotraqueais, vai depender da espécie que nós estamos vendo. O sistema excretor é realizado por glândulas verdes, túbulos de Malfi ou glândulas coxais, que são o nome das estruturas que vão fazer essa filtração das substâncias desses seres. Tem um sistema nervoso também com gânglios nervosos, só que eles estão fundidos. O seu sistema sensorial é formado então por óleos simples ou compostos, como o caso das abelhas, e sensores táteis e químicos. A reprodução é sexuada, com espécies dioicas, e uma fecundação interna ou externa, dependendo da espécie. E o seu desenvolvimento pode ser direto ou indireto. O que então é desenvolvimento direto ou indireto? Olha aqui para a imagem, tá vendo o tigre com seu filhotinho? Quando o organismo ele nasce muito semelhante ao adulto, nós dizemos que ele tem um desenvolvimento direto. Alguns insetos, eles são o que a gente chama de ametábolos. Eles não apresentam metamorfose, não apresentam também modificação. Eles simplesmente crescem e aumentam de tamanho. Porém, existe o que a gente chama de desenvolvimento indireto. Quando o organismo que nasce, que sai do ovo, ele é muito diferente do que ele vai ser quando adulto. Nós temos, dentro do desenvolvimento indireto, os hemimetábolos, que faz o que a gente chama de metamorfose incompleta, onde o que nasce do ovo é semelhante ao indivíduo adulto, ele não é completamente diferente, mas ele tem uma certa similaridade, em que você vai ter uma fase de ovo, então, de indivíduo mais jovem, que a gente chama de ninfa, e adulto, que são diferentes dos holometábolos. Nos holometábolos, a gente vai ter o que a gente chama de metamorfose completa. Reparem aqui no nosso exemplo. Quando nós olhamos o nascimento e desenvolvimento de uma borboleta, ela nasce de um ovo, esse ovo se transforma em uma larva, que é completamente diferente do indivíduo adulto. Essa larva passa por um processo de formação de uma pupa até
formar um indivíduo adulto ou imago, como chamamos. Então, dentro do desenvolvimento indireto, em que o indivíduo passa por etapas antes de ter a forma completa, que a gente chama de metamorfose, nós temos ainda essa diferenciação dos hemimetábolos e dos holometábolos, ok? A primeira classe dos artrópodes que vamos falar é a insecta, que é justamente a classe dos insetos. Eles são animais invertebrados com capacidade de voo, na maioria dos casos. Alguns perderam evolutivamente essa capacidade, mas eles têm essa capacidade de voar. Isso permite que eles explorem diversos ambientes. Os insetos estão em tudo quanto é lugar, além de darem a eles uma defesa também contra predadores. Eles são super importantes na cadeia alimentar, podendo também causar prejuízos ao homem, principalmente nas lavouras, né? Comendo a vegetação. Os insetos vão ter o corpo dividido numa região que a gente chama de cabeça, região do tórax e a região do abdômen. Percebam que eles têm a segmentação, mas a segmentação está fundida em regiões: abdômen, tórax e cabeça, certo? Como característica dos insetos, nós sempre vamos encontrar um par de antenas nesses animais e 3 pares de pata. Então, isso é importante para a gente classificar esse artrópode como um insecto. As asas podem estar ausentes em alguns deles, em outros nós vamos encontrar muito claramente as asas. Então, esses seres também, além de trazer prejuízo, eles também podem trazer diversos benefícios, como a polinização que acontece no ambiente para a formação dos frutos. Então, eles são uma classe de animais muito importantes também ao homem. A próxima classe que nós vamos ver é a classe crustácea, que é justamente a classe dos crustáceos, que é diferente da anterior, em que você tinha a cabeça, tórax e abdômen. Nessa nós vamos encontrar uma cabeça fundida ao seu tórax, numa estrutura que a gente chama de cefalotórax, e um abdômen ao final. Então, aqui olhando para o camarão, isso aqui é o cefalotórax, é a cabeça fundida ao tórax, e o abdômen do animal, que é o final, certo? Diferente dos insetos, nos crustáceos nós vamos encontrar 2 pares de antenas, e isso é importante, e um número de patas variável, tá? Vai depender do tipo de espécie dentro do crustáceo. E em algum desses animais, o primeiro par de patas, eles podem estar diferenciados no que a gente chama de quela, que é como se fosse a pinça forte do animal, como a gente pode ver aqui. No caranguejo, ele tem esse primeiro par de patas diferenciados na quela, que é essa estrutura para pinçar, para poder capturar os seus alimentos. Já no camarão, que também é um crustáceo, essa estrutura não existe, ok? É só a pata normalmente. Uma outra classe é a aracnida, que não é só a classe das aranhas, nós vamos encontrar ali, além das aranhas, também os escorpiões, os ácaros de dentro de casa e os carrapatos também. Tudo isso são aracnídeas. Então, eles vão estar em diversos ambientes, como matas, pântanos, desertos e inclusive dentro das nossas casas, certo? Em alguns desses seres, eles são peçonhentos. Peçonhentos é diferente de venenoso. Peçonhento é necessário que aconteça a picada e da picada, então, eles injetam o veneno, certo? O que é diferente de animais que são venenosos apenas sem precisar que aconteça a injeção do veneno. Por exemplo, estão presentes na sua pele, então o simples contato com a pele já causa algum prejuízo ao outro ser. Os aracnídeos também vão ter um corpo dividido em um cefalotórax, então uma cabeça fundida ao tórax, como a gente pode ver aqui, e um abdômen bem característico. Sendo que nos carrapatos nós não vamos ter essas duas estruturas, vão ser todas fundidas, como você pode ver também aqui no ácaro, também a gente não consegue fazer essa distinção entre um cefalotórax e um abdômen, certo?
Então, tanto nos carrapatos como nos ácaros, essas estruturas estão fundidas. Nesses animais, nós vamos encontrar 4 pares de patas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de patas. E eles não apresentam antenas. A próxima classe é a Chilópoda. A Chilópoda é a classe das centopeias e das lacraias, em que nós podemos ver bem claramente os metâmeros formando as estruturas desses seres. Estão vendo? A gente vê bem claras as divisões. E uma coisa importante é que de cada metâmero sai um par de patas. Estão vendo aqui? Então, de cada uma das estruturas sai um único par de patas. Isso é importante devido ao próximo grupo que vamos ver. Então, a Chilópoda ela é a classe das centopeias e das lacraias. A próxima classe é a Diplópoda, que é formada por seres, assim como os anteriores, com uma metamerização bem clara de suas partes, como a gente vê aqui, mas ao invés de em cada metâmero ter um par de patas, nós teremos 2 pares de patas. E por isso eles estão em classes diferentes. São animais que a gente chama, alguns chamam de piolho de cobra, gongolo, são nomes populares que dão a seres dessa classe. Alguns colocam que eles têm uma cabeça, tórax e abdômen, outros autores já preferem dizer que esses animais são formados apenas por uma cabeça e um tronco. O último filo que falaremos são os equinodermatas, que é formado pelas estrelas do mar, ouriço do mar, serpentes do mar, bolachas do mar. Como características gerais desses seres, nós vamos encontrar um endoesqueleto, certo? Então, ele tem uma estrutura interna de esqueleto e eles apresentam o que a gente chama de espinhos na pele. Justamente o nome equinodermata vem dessa referência a ter espinhos na pele. São animais marinhos e a sua locomoção se dá por um sistema que a gente chama de ambulacrário, que é um conjunto de canais pelo qual passam a água e assim permite a sua locomoção. Olhando aqui em detalhe, a gente consegue ver o sistema ambulacrário. Aqui estão as estruturas finais desse sistema. É como se fosse uma ampola, um conta-gota, em que aqui é comprimido e aqui ele se estende. A água vem por aqui e entra nesses canais, possibilitando então essas extensões, essas expansões, formando uma sucção para que ele se fixe no local. Com relação aos seus sistemas, eles vão ter um sistema digestório completo. Por incrível que pareça, a estrela do mar ela tem uma boca e vai ter um ânus, para onde ela vai eliminar as coisas que não servem mais, né? Um sistema respiratório branquial, então esses pés também vão auxiliar nesse processo de obtenção de água e troca gasosa. Um sistema circulatório rudimentar, ele não é bem complexo. Não tem um sistema excretor, as excretas são eliminadas então pelos próprios pés também, por esse sistema ambulacral. O sistema nervoso é formado por um anel nervoso ao redor da boca, pouco desenvolvido. A boca da estrela fica na parte inferior aqui dela, no próximo slide a gente vai conseguir ver melhor essa boca. E o sistema reprodutor, a maioria delas então são dioicas, nós vamos ter um macho e uma fêmea com uma fecundação externa e desenvolvimento indireto. Então a gente tem uma fase larval antes do indivíduo se tornar adulto. As classificações deste filo, nós temos a asteroide, que é a estrela do mar, que vai ter esse formato pentarradial aqui. A equinódia, que são os ouriços do mar, que a gente consegue ver bem proeminente os seus espinhos. Essas estruturas aqui são móveis, elas se enrijecem, ok? Ophiuria, que são as serpentes do mar. A holoturoide, que são os pepinos do mar. Sim, isso aqui são animais, ok? Animais bem completos. E a crinoide, que são os lírios do mar, que também são animais. Então, resumindo tudo que vimos até aqui, nós vimos esses 4 filos, os seus principais representantes estão aí na segunda linha, as características gerais de cada um deles para que vocês possam diferenciar, o sistema digestório, tudo completamente para que vocês possam comparar entre eles. A segunda parte para complementar, porque as informações são bastante, né?
Aqui nós damos continuidade nos sistemas e quais são as divisões que esses seres têm em classes. Sei que foi bastante coisa, uma aula bem grande, vimos 4 filos de animais diferentes, mas foi uma aula para poder reduzir, não vimos bem a fundo todos eles, mas apenas as características gerais, informações básicas sobre eles. Qualquer dúvida, retorne à aula sempre que for necessário e vejo vocês no próximo vídeo, que também será sobre renda animária. É isso, tchau, tchau!